Saudações cordiais, amados amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje trago uma reflexão que se encontra aqui no livro de 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1. É uma reflexão muito importante e é dirigida principalmente aos líderes, quer seja líderes de igreja ou outros, mas o foco principal são líderes de igreja. A Bíblia diz o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Verso 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. De acordo com a palavra de Deus, amados irmãos, nós encontramos este grande conselho que vem da parte de Deus aos presbíteros, aos líderes de igreja, anciãos de igreja, a todos aqueles que ficam diante de um grupo. De acordo com a palavra de Deus, uma das coisas muito importantes que nós encontramos aqui é que este é um conselho que vem da parte de Deus a partir de um dos servos, um dos apóstolos de Deus, chamado Pedro. E qual foi o conselho? O primeiro conselho foi este: apacentai as minhas ovelhas. Olha, Pedro é aquele que um dia foi dado a responsabilidade de apacentar o povo de Deus. Mas depois de ter sido dado esta responsabilidade de apacentar o povo de Deus, com a morte de Jesus Cristo, ele depois desertou, deixou de fazer o trabalho que lhe havia sido incumbido e passou a fazer o que ele achava melhor fazer, que era pescar. Ele havia sido chamado para ser pescador de homens, mas ele deixou de fazer este trabalho e voltou a pescar os mariscos, ou então os peixes. De acordo com a Bíblia, depois da ressurreição, Jesus Cristo foi ter com Pedro, quando estava no rio a pescar. João apercebeu-se de que aquele que estava diante deles era o mestre, o Senhor Jesus Cristo. E ele teve que lembrar a Pedro: Pedro, este é o mestre. E Jesus, quando se encontra com Pedro, faz 3 perguntas. Pedro, tu me amas? E Pedro disse que amava o Senhor. A segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Mais uma vez, voltou a dizer que amava o Senhor. A terceira e a última vez, Jesus disse: Pedro, tu me amas? E Pedro ficou triste. Ele não estava a perceber por que Jesus Cristo teria feito aquelas 3 perguntas. Jesus fez aquelas 3 perguntas por uma simples razão: para confirmar e levar Pedro a perceber que o único a quem ele deveria amar é Jesus Cristo. Claro, amar a Deus em primeiro lugar, o amor vertical, e depois amar ao próximo, o amor horizontal. Uma demonstração clara daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Pedro, quando Jesus estava sendo chicoteado, quando estava sendo maltratado, enquanto ele estava no meio daqueles soldados, apareceram algumas pessoas que disseram: Pedro, aquele homem, era um deles. E Pedro recusou, rejeitou, negou ao Senhor Jesus Cristo, negou a sua identidade. Apareceu mais alguém que disse: este era um deles, andava com Jesus. Pedro recusou, rejeitou e negou seu mestre. A terceira e a última vez, alguém chegou e apontou e disse a forma de falar, de se portar, exatamente Jesus. E Cristo havia advertido a Pedro que antes que o galo cantasse, Pedro recusaria ou negaria ao mestre 3 vezes. E foi o que exatamente ele fez. Cristo, ao voltar para lá, ele fez aquelas 3 perguntas que era para levar a Pedro a voltar à consciência, que era para fazer compreender ao Pedro que ele precisava de se lembrar de que Cristo era o seu Deus. E de acordo com a palavra de Deus, Cristo concedeu a grande responsabilidade ao Pedro: apacente as minhas ovelhas. E Pedro foi constituído como líder da igreja, não como dono da igreja. Nenhum líder é dono da igreja. O líder apenas é colocado diante do povo como um responsável, como autoridade moral diante do povo, e não dono da igreja. Esta é a particularidade. O líder é simplesmente um guia, e o dono da igreja é Cristo. Os líderes devem observar as orientações que o Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja, concede à sua igreja. E a Bíblia é clara em dizer lá em Efésios capítulo 5, verso 22 a 26, que Cristo é a cabeça da igreja. A igreja deve observar as orientações de Cristo, que é, na verdade, a cabeça da igreja. Então, como filhos de Deus, precisamos de compreender isto, de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo pastor, é o nosso líder. Então, todos os líderes estão debaixo das orientações do nosso mestre Jesus Cristo. Então, o conselho de Cristo é que os líderes são chamados a apacentar as ovelhas de Cristo.
As ovelhas apresentam comportamentos diferenciados. Algumas são agressivas, algumas são mansinhas. O caráter principal das ovelhas é de mansidão, não é? E algumas ovelhas têm um comportamento que simplesmente irrita ao seu pastor. Mas Cristo está a dizer: apacente as minhas ovelhas. Moisés era um homem muito manso, mas muito nervoso. O Senhor Deus o colocou numa escola, numa grande universidade por 40 anos, onde ele aprenderia a ser humilde. Para algumas pessoas serem humildes é necessário levar muito tempo. Mas este tempo precisa de estar com Deus. E Moisés esteve com Deus durante aquele tempo que ele apacentava as ovelhas. Por outras palavras, estou a dizer o seguinte: que todo líder deve ter na consciência de que o povo apresenta diferentes comportamentos. No seio do povo, nos encontramos pessoas com diferentes comportamentos. Então, é muito importante para o líder estudar o comportamento de cada pessoa, estar em altura de saber lidar com cada temperamento, cada comportamento que cada um vai apresentar. E criar condições de apresentar a mensagem de forma amável, de forma agradável, de forma favorável. Claro, não apresentar a mensagem que o povo quer ouvir, mas apresentar a mensagem que o povo deve ouvir. Isto é o que mais interessa, apresentar a mensagem que o povo deve ouvir. Então, de acordo com a Bíblia, o líder deve ser manso, deve ser humilde, deve apacentar as ovelhas de Cristo com muito amor. E este apacentar deve ser de forma voluntária. O líder não deve fazer isso como se ele estivesse a ser obrigado, não por torpe ganância, querer granjear algumas vantagens. E nós temos visto a se levantarem líderes religiosos no mundo que nós vivemos hoje, com objetivos alheios para poderem granjear vantagens do povo. Usam a Bíblia para roubarem o povo. E a Bíblia diz alguma coisa aqui no livro de Romanos. Romanos capítulo 16, permitam-me encontrar este texto e fazer a leitura deste texto, porque eu acredito que este texto poderá ajudar algumas pessoas que me ouvem de lá de casa. Romanos capítulo 16, versos 17 e 8. Diz o seguinte, 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Primeiro, os tais líderes apresentam doutrinas errôneas, doutrinas que agradam ao povo. Não apresentam a verdade, apresentam a mentira ao povo. Apresentam a mensagem que o povo quer para mantê-los dentro das suas igrejas. Mas Cristo nos chama a apresentar a verdade, a mensagem como ela é. Por que esses líderes fazem? Eles têm objetivos alheios, como eu teria dito anteriormente. O verso 18 esclarece isso. Porque os tais, esses que promovem dissensões, não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Esses tais líderes não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão ao serviço do seu ventre. Fazem isso porque têm objetivos de granjear vantagens. Eles querem ter recursos financeiros. Então eles se aproveitam desse povo. Aquilo que sempre tenho dito. Cada um precisa de estudar a palavra de Deus por si. Cada um precisa de buscar o conhecimento bíblico por si. É importante ouvir o pastor. É importante ouvir o líder. Mas é muito mais importante estudar a palavra de Deus por si. Porque isso é o que nos vai ajudar a compreender de forma profunda a vontade de Deus, diretamente da boca de Deus, que é a sua própria palavra. O líder pode cometer um erro. O líder pode nos mentir. O líder pode falar coisas que não estão na Bíblia. Por exemplo, o assunto do dízimo e ofertas. Existem pessoas que simplesmente determinam, se alguém recebe 50 mil meticais, por exemplo, alguns líderes religiosos simplesmente determinam que o seu dízimo é 25 mil meticais. É mentira. Se você não tiver lido a palavra de Deus, você vai dar este valor. Mas é mentira. A Bíblia diz que são 10%, a 10ª parte. Se você recebe 50, não é 25, é 5 mil meticais. A oferta, quem determina é o seu coração. Ninguém determina. A oferta representa Jesus Cristo. E você que determina o quanto vale o Senhor Jesus Cristo para ti. Então, eu trouxe esta ilustração só para mostrar que muito além deste erro que tem sido cometido pelos líderes religiosos que têm o objetivo de granjear vantagens, existem muitos outros erros que têm sido perpetrados por homens e mulheres que se dizem servos e servas de Deus. Então, como filhos de Deus, precisamos de compreender isto. E o conselho de Deus é que, ao apacentarmos as ovelhas de Cristo, temos que fazer isso de forma voluntária. Temos que fazer com muito amor, não por torpe ganância, querer granjear vantagens. Não como tendo domínio sobre a herança, não tendo domínio sobre eles. Porque alguns líderes até chegam ao ponto de dizer que este grupo todo, esses membros todos, ou essas pessoas são minhas. Não, ninguém pertence a ninguém, senão simplesmente a Deus. Nós pertencemos a Deus. A ninguém pertencemos, senão Deus. Alguém pode dizer que pertence ao seu pai. Tudo bem, pode ter as suas razões. Porque é o que parece e convém. Mas todos nós pertencemos a Deus. O desejo de Deus é que a gente faça isso com muito amor, muita paciência, muito carinho. E o verso 4, como eu teria lido, aliás, no verso 5, há uma expressão muito importante. A Bíblia diz que nós temos que servir de exemplo para o grupo que nós estivermos a dirigir. Amigos, existem alguns líderes que dizem assim: não imite ou não faça o que eu faço, mas faça o que eu estou a dizer. É um engano. O que é que um líder pode estar a fazer que eu, como membro, não devo imitar?
como filhos e filhas de Deus, nós temos eles como exemplo. Claro, nós não vamos imitar o pecado dos nossos líderes. Há coisas que nós podemos imitar de um líder. Há coisas que nós não podemos imitar de um líder. Então, como servos de Deus, precisamos de mostrar pelo exemplo, mostrar a maneira do viver de um cristão. Temos que ser exemplares. E o último texto que eu teria lido aqui diz: quando o sumo pastor aparecer, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Teremos um galardão da parte de Deus se formos a fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E é importante orarmos pelos nossos líderes, porque eles também são seres humanos, eles têm os seus defeitos, têm as suas dificuldades, têm os seus problemas. Então, como filhos e filhas de Deus, precisamos de compreender isto. Eu acredito que esta mensagem poderá ajudar algumas pessoas, ou, claro, aqueles que forem a ouvir a mensagem. No final das contas, o que nós tanto almejamos é que um dia devemos alcançar o reino dos céus. E poderemos alcançá-lo se formos a fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que o Senhor Deus possa abençoar a cada um de vocês a partir desta reflexão. Reflitam ainda profundamente através desta reflexão que trouxe aqui no dia de hoje. Que o Senhor Deus vos possa abençoar. Até a próxima.